Acesso concedido. E hoje, pessoal, o nosso primeiro vídeo, nós vamos abordar sobre uma das principais linguagens que rege o mundo web hoje, que é a base de qualquer site que você conhece aí, que é o HTML. O HTML ele é um acrônimo. O acrônimo é como se fosse uma abreviação de Hypertext Markup Language. Isso significa HTML. E o HTML, gente, ele está, sem sombra de dúvida, em todos os sites que a gente conhece hoje. Se eu entrar no site da Globo.com, ele vai estar lá. Se eu entrar no site do Facebook.com, ele vai estar lá. Do Instagram, qualquer site que passe pela sua cabeça, ele possui HTML. Então, por isso que eu acho fundamental a pessoa que quer ingressar nessa área conhecer o HTML. Eu acho que é o principal meio de entrada seria o HTML, porque ele é a base. O HTML ele é muito importante para os navegadores. Miguel, o que é um navegador? O Google Chrome é um navegador, o Firefox é um navegador, o Safari é um navegador. Existem vários navegadores hoje aí, por aí. E o navegador ele é o nosso meio de acesso à internet. Então todo mundo, para poder acessar a internet, precisa de um navegador. O mais utilizado hoje é o Google Chrome, mas antigamente já foi o Internet Explorer. Então assim, e o HTML ele é um meio de comunicação, é ele que o navegador usa para poder interpretar as coisas. Pessoal, para poder acompanhar essa videoaula, vocês não vão precisar de praticamente nada. Um computador com acesso à internet e um editor de texto. O editor de texto ele é a ferramenta mais utilizada por qualquer programador. Isso, literalmente qualquer programador, a ferramenta que ele mais utiliza, sem sombra de dúvida alguma, é o editor de texto. Poderia ser mesmo até o bloco de notas que você tem aí no seu computador. Mas nessa aula, nessa série de vídeos, eu vou utilizar um editor de texto que chama Visual Studio Code. Você vai abrir o Google, vai digitar Visual Studio Code, vai apertar Enter e vai ser o primeiro link. Com certeza é o primeiro link. Ele é um editor de texto gratuito, então ninguém vai precisar comprar e nem pagar nada. O que eu vou precisar que vocês façam para mim, antes da gente começar essa aula? Vou precisar que vocês façam um download desse editor. Quando vocês acessarem o site, que é code.visualstudio.com, tem como vocês acessarem direto ou pelo Google mesmo, igual eu fiz agora. Vai ter esse botão aqui, ó. Ele tem para todas as plataformas, tá, gente? Para Windows, para Mac, para Ubuntu. Então, qualquer pessoa vai poder utilizar esse editor. Vocês vão clicar aqui. Para mim está escrito Download for Mac porque eu tenho Mac. Se você tiver Windows, vai estar escrito Download for Windows. Vocês vão clicar, vão fazer o download dele. Depois de instalado, vocês vão abrir ele para mim. Por que a gente precisa de um editor de texto? Se você nunca programou, pode ir se acostumando, porque é essa tela que você vai passar um bom tempo nela. O seu Visual Studio Code ele vai ser muito parecido com o meu. Ele não vai ter alguns botões que eu tenho aqui, mas não se importe com isso agora. Sobre o editor de texto, ele é muito importante porque é aqui que a gente vai, entre aspas, programar, é aqui que a gente vai digitar nossos códigos e testar. Mas o primeiro passo que a gente vai precisar, depois de instalado o Visual Studio Code, depois de aberto ele, vocês vão vir aqui em cima, vão clicar em arquivo, vamos criar um novo arquivo, ele vai aparecer aqui, ó. E aí preciso que vocês venham aqui novamente em arquivo, salvar como. Ou se você tiver em Windows, você pode apertar Ctrl S, se você tiver um Mac, pode apertar Command S, salvar como. Eu vou salvar o meu na área de trabalho, tá, pessoal? Vocês podem salvar em qualquer lugar no seu computador, mas que facilite o acesso, porque nós vamos precisar abrir esse arquivo. Vou salvar aqui numa pasta que eu criei na minha área de trabalho, que chama Vídeo 1. Vocês podem dar qualquer nome para esse arquivo, mas eu preciso que ele tenha ele termine com alguma coisa .html. Então vamos colocar meu nome aqui, ó, Miguel.html. Ele precisa ter este .html para o computador entender que este é um arquivo HTML.
Vamos salvar. Pronto. Temos nosso primeiro arquivo HTML, ele foi gerado. Eu posso digitar qualquer coisa aqui. Vou digitar olá mundo e vou salvar. Para eu poder salvar é a mesma coisa. Vocês vêm aqui em arquivo, salvar. Ou então vocês podem estar utilizando o atalho que eu disse, que é o Ctrl S ou o Command S, se você tiver no Mac. Eu aqui vou estar salvando via arquivo e salvar para vocês verem que eu estou efetuando essa ação. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou na minha área de trabalho, vou acessar a pasta que eu criei e vou abrir esse arquivo. Eu abri ele aqui em cima. Pronto, ele está aqui. Este é o arquivo que eu abri. É o que a gente digitou, tá vendo? Olá mundo. Aqui ele vai abrir para mim, ó. Ele está dentro do meu usuário, dentro da minha área de trabalho, de uma pasta que chama vídeo1 e o nome do arquivo, miguel.html. Se eu vim aqui e digitar qualquer... Deixa eu fechar isso daqui para ficar fácil. Vou abrir meu Visual Studio de novo. Se eu vim aqui digitar Olá Miguel e salvar, bom, digitei Olá Miguel, vou vir em arquivo, vou salvar novamente, vou voltar para o meu navegador. Eu preciso atualizar. A alteração ela não ocorreu aqui porque eu preciso atualizar ela. Vou clicar aqui nessa setinha, nessa símbolo de refresh e pronto. Olá, Miguel. Mas tá, Miguel, é isso que é HTML? Não. Como qualquer outra linguagem, vocês vão perceber isso no decorrer desse vídeo, toda linguagem, tanto de programação principalmente, ela existe uma base. O HTML ele tem uma base para que os navegadores eles possam entender. O navegador ele consegue entender isso daqui, tanto que ele está conseguindo renderizar. Renderizar é mostrar isso para a gente. Mas o HTML ele tem duas principais versões. A 4, que é uma versão depreciada. Depreciada é uma versão antiga, mas muitos sites ainda utilizam. Nós não vamos utilizar ela aqui. E a HTML5, que é a versão mais recente do HTML. O HTML, pessoal, ele trabalha com marcações, conforme eu disse. Por isso que é Hypertext Markup Language, é uma linguagem de marcação de texto. E tem uma coisa que a gente precisa se familiarizar, porque a gente vai usar demais no HTML, que são tags. Tags são indicadas pelo sinal menor que, aí eu digito o nome da tag, nome da tag, e fecho ela. Isso eu indiquei, ele até completou para mim, é por isso que o Visual Studio Code ele vai ajudar muito a gente nesse início. Mas ele completou aqui para mim. O sinal menor que inicia que eu estou abrindo uma tag. Eu digito o nome da tag e coloco o sinal maior que. Isso quer dizer que isso daqui é uma abertura de uma tag, tá, pessoal? Esse conjunto de caracteres aí é uma abertura de uma tag. E aqui eu estou fechando essa tag. Como que eu sei que eu estou fechando? Porque ela é sinalizada pela barra. Então, eu uso o menor que, barra, porque eu estou fechando essa tag, nome da tag e o maior que. Então, o navegador vai entender que tudo que eu digitar aqui dentro vai ser um bloco de código. Então, qualquer coisa que eu digitar aqui dentro é um bloco de código que é sinalizado para o navegador pela abertura dessa tag e pelo fechamento dessa tag. Isso são tags. Mas para o navegador trabalhar bem com HTML5, ele precisa de umas tags básicas que qualquer projeto HTML, qualquer página HTML precisa ter essas tags. A primeira tag de todas que eu vou utilizar, então vamos lá, eu vou abrir o sinal menor que, uma exclamação, vou digitar doctype. Tá vendo aqui que o Visual Studio Code ele já oferece para mim uma sugestão. Ele tem uma inteligência que vai falar assim, olha Miguel, você está tentando digitar doctype? Para economizar tempo, eu posso clicar aqui ou apertar Enter. Ele já vai completar para mim. O que essa tag doctype ela significa? Ela mostra para o navegador que o tipo de documento, doctype, esse tipo de documento é HTML. Então o navegador ele já consegue perceber, olha, eu estou lidando com um documento HTML.
Gente, eu quero frisar aqui que sempre quando eu digo navegador, eu estou falando de Google Chrome, Safari, Firefox, qualquer navegador que vocês conheçam. Então aqui eu estou falando para o navegador que vou lidar a partir de agora com um documento que ele é do tipo HTML. Vou dar um Enter. E o navegador ele não consegue entender quantos enters eu der aqui. Isso para ele tanto faz, entendeu? Ele simplesmente ignora os espaços em brancos, tá, pessoal? As quebras de linhas em branco. Espaços em brancos não, eu vou mostrar para vocês depois. Vou abrir de novo o sinal menor que e vou falar para o navegador. Eu estou abrindo uma tag do nome HTML. Ele já completa para mim. Essa é a mágica do Visual Studio Code e isso vai ajudar bastante vocês, porque acaba que uma hora ou outra a gente pode esquecer de fechar uma tag. E se a gente esquecer, ele vai haver um mau funcionamento, tá bom, pessoal? Ele completou aqui para mim. O que eu fiz? Eu abri uma tag de nome HTML e aqui o Visual Studio Code fechou para mim. Toda tag é sinalizada o fechamento dela com uma barra antes do nome dela. Miguel, se eu salvar, o que vai mudar no navegador? Vamos salvar para a gente ver? Arquivo, salvar. Volto para o meu navegador, eu vou atualizar. Não mudou nada. Por quê? Conforme eu disse para vocês, o navegador ele precisa de algumas tags básicas para ele poder lidar bem com o HTML. Então essas são as tags básicas que ele precisa ter. Então, com elas não são visíveis a olho nu. Elas simplesmente facilitam o entendimento do navegador. Isso. Então vamos continuar. Dentro da tag, abrimos um bloco de código que se chama HTML, uma tag HTML. Dentro do HTML, a gente vai precisar de outras tags, que é a tag head, que é de cabeçalho. Eu estou informando para o navegador que tudo que ficar aqui dentro será o cabeçalho do meu site. Eu vou explicar para vocês depois. E dentro, pessoal, para facilitar o nosso entendimento, vocês podem usar o tab. Vou selecionar esse bloco de código aqui, vou dar um tab e ele fica mais fácil. Isso que eu acabei de fazer aqui, dar esse espaço aqui, na programação se chama indentação. Estou indentando o meu código. Vocês vão ver que quando o código ficar maior, isso facilita muito o entendimento, porque aqui eu consigo ver que nessa linha eu estou abrindo e aqui eu estou fechando a minha tag HTML. E aqui é a mesma coisa. Então, eu criei uma tag pai que se chama HTML e dentro dessa tag pai eu coloquei uma tag filho que se chama head. Filho porque ela está dentro da tag HTML, então a gente pode chamar ela de tag filho. Dentro da tag head, que é o nosso cabeçalho, nós vamos colocar uma outra tag que nós vamos chamar de title. O title é o título em português. Aqui nós vamos colocar primeiro site. O que eu acabei de fazer, pessoal? Dentro da tag HTML eu criei a tag head e dentro da tag head eu criei uma tag que se chama title, tá? Vamos salvar. E dentro da tag title, antes de eu salvar, eu digitei um texto. Isso não é uma tag, é simplesmente um texto, que eu dei o nome de primeiro site. Vamos salvar. Essa tag title, reparem aqui por favor, onde está escrito miguel.html, o que vai acontecer? Essa tag title ela faz isso, ela informa para o navegador que o título do meu site, que normalmente é exibido nas abas, aqui são várias abas, eu abri várias abas, geralmente o título do site é exibido nas abas. Eu informei para esse site que eu informei para o navegador que o título do meu site é primeiro site. Então vamos continuar. No nosso cabeçalho nós vamos deixar só isso. E debaixo do cabeçalho, reparem bem que não é dentro da tag cabeçalho, é debaixo da tag cabeçalho. E dentro da tag HTML, eu vou criar uma outra tag que se chama body. Body em português é o corpo. Aqui que irão ficar as principais informações do meu site. Tudo que eu digitar aqui dentro, o navegador ele irá renderizar e me mostrar. Então se eu digitar este é o corpo do meu site, eu vou salvar e vou atualizar. O navegador ele entendeu que tudo que fica dentro da tag body ele precisa renderizar e me mostrar, porque ele é o corpo, é a informação que o usuário vê. Então tudo que você vê
ele está dentro da tag body, em qualquer outro site, tá, pessoal? Só que no HTML existem milhares e milhares de tags que nos auxiliam e auxiliam o navegador para ele poder interpretar esse conteúdo. Nesse primeiro vídeo, para ele não ficar muito longo, eu vou apresentar as tags principais que nós vamos trabalhar com ela. Existe uma tag que ela se chama H1. O H1, o que significa H1, Miguel? É o heading 1, que é um título. Um cabeçalho, vamos dizer assim. Vou digitar novamente. Meu nome é Miguel e vou salvar. Vamos ver o que aconteceu aqui no nosso navegador, o que essa tag H1 ela faz para a gente. O que eu fiz? Eu abri a tag H1, digitei meu nome é Miguel e fechei a tag H1. Isso, lembrando que a barra sinaliza o final daquela tag, o fechamento daquela tag, tá, pessoal? Vou atualizar. Tá vendo? Eu disse para o navegador, quando eu coloquei meu nome é Miguel dentro da tag H1, que aquilo é um título. E o navegador, quando eu digo para ele que ele é um título do tamanho 1, 1 aqui significa que é o maior tamanho de todos, tá, pessoal? Eu disse para o navegador, olha, o que eu colocar aqui dentro, ele é um título, um título do tamanho 1. Eu preciso que ele seja grande. O navegador ele já faz isso para mim. Ele já colocou em negrito o que está ali dentro e ele aumentou um pouco o tamanho da fonte. Vamos colocar, eu posso utilizar H2 também. Vou colocar aqui, abre menor que H2, ele já completa para mim. Segundo título, eu vou salvar e vou atualizar. Ele colocou, o que eu fiz a mesma coisa, tá, pessoal? Eu coloquei, abri uma tag H2, coloquei segundo título, o texto segundo título aqui dentro, e o navegador entende que isso também é um título, mas ele tem um tamanho um pouco menor, ele é do tamanho 2. Pode soar confuso que o tamanho 1 é maior que o 2, mas isso vocês vão pegar com o decorrer do tempo. Eu vou colocar aqui na frente, só para ficar mais fácil, que esse é um H2, que esse é um H1. Tá? Depois a gente vai ver como é que tá ficando. Existem outras tags que a gente vai utilizar também. Por exemplo, a tag P. A tag P, eu sinalizo para o meu navegador que isso é um parágrafo. Então eu vou digitar aqui qualquer coisa, tá? Eu vou dar um Enter aqui, lembrando que o navegador ele ignora esse Enter que eu dei aqui. Eu só dei para não ficar um texto muito longo. Quer ver? Eu vou tirar esse Enter aqui para vocês verem. E vou continuar escrevendo. Ele vai ignorar ele ignora. E vou dar um enter aqui agora e vou escrever qualquer coisa e vou salvar. O navegador ele ignora as quebras de linhas. Existem outros meios que a gente faz para ele poder entender essa quebra de linha. Tá vendo aqui que ele imprimiu tudo como uma linha só, e aqui no nosso editor de texto ele está com duas linhas? Ah, Miguel, mas o que a tag P faz? Ela está igual. A tag P, ela sinaliza que ela é um parágrafo, mas como eu não tenho outro texto abaixo, eu vou colocar uma outra tag P aqui. Vou colocar uma outra tag P e vou digitar mais alguma coisa. Agora eu vou conseguir entender o funcionamento da nossa tag P. Eu salvei e vou voltar no navegador. Eu sinalizei que isso daqui é um primeiro parágrafo e que esse daqui é um segundo parágrafo. É assim que a tag P funciona. E agora, só para poder encerrar esse vídeo, tá, pessoal? Porque senão ele vai ficar muito longo. Eu dou continuidade nesse vídeo no nosso segundo vídeo. Eu vou mostrar para vocês mais uma tag, que é a tag B. Eu vou colocar, o que você vai, antes de eu explicar, eu posso utilizar tags dentro de tags e outras tags dentro de tags de maneiras infinitas. Por exemplo, eu tenho uma tag P, eu vou dar um Enter aqui para facilitar, eu tenho a tag P aberta aqui e ela se encerra aqui. Dentro da tag P, eu vou colocar uma tag que se chama B, que eu vou mostrar para vocês o que ela faz. Eu vou fazer o seguinte, vou dar um espaço aqui, o espaço o navegador entende, tá, pessoal? Ele não entende a quebra de linha. Vou abrir uma tag B e ele vai fechar aqui para mim. Vou dar um Enter aqui para ficar mais fácil e vou digitar esta é a tag B e vou salvar.
salvei, vamos lá para ver o que a tag B faz. E olha o que apareceu para mim. Essa é a tag B. A tag B, ela coloca qualquer texto em negrito. O B significa bold. E bold em inglês é negrito. Então, pessoal, recapitulando o que a gente aprendeu aqui nessa primeira aula, nesse primeiro vídeo da nossa série. A gente aprendeu o que é HTML, como que ele é utilizado, como que ele é interpretado pelos navegadores. Nós aprendemos o que é uma marcação, por que ele é chamado de uma linguagem de marcação de texto. Conhecemos as tags HTML, conhecemos as tags head, title, abore, que é tudo que fica no nosso conteúdo. Conhecemos as tags de título, que é H1, H2. Conhecemos as tags de texto, que nós vamos trabalhar com texto, que é a tag de parágrafo. E a tag de negrito. Pessoal, basicamente essas tags nós vamos utilizar no decorrer de todos os nossos outros vídeos. E para não ficar muito grande este vídeo, este vai ser o nosso conteúdo desse nosso primeiro vídeo. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.